Valeu, Fernando, Maria. Bora falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia nesta sexta-feira? Isso porque tem muita informação chegando por aqui para finalizar com tudo essa semana. Porque hoje não, nesse final de semana tem Tigre em campo. Um duelo que promete ser histórico entre Criciúma e Amazonas, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora ver como é que está a preparação do Tigre para esse confronto? Criciúma e Amazonas nunca se enfrentaram antes na história por nenhuma competição. Afinal, o time da região norte do país tem apenas 6 anos de fundação. Os dois se encontram pela primeira vez neste domingo, às 8h30 da noite, no estádio Heriberto Wilson. E essa não será a única novidade que o torcedor carvoeiro vai ver na noite. Isso porque o atacante Gustavo Maia foi apresentado pelo Tigre e passa a ser opção para o técnico Eduardo Batista. Maia falou na sua apresentação sobre o momento do clube na tabela de classificação. O nosso principal objetivo agora são os 45 pontos, né? Para a permanência. E aí depois vamos pensar em objetivos maiores, que seria o acesso, né? E creio que todo mundo tá com a mesma ideia e vamos fazer de tudo para conseguir esses objetivos. O Criciúma ocupa a 15ª colocação com 12 pontos em 11 jogos. É isso mesmo, é o Tigre que entra em campo no Campeonato Brasileiro Série B. Então, por isso, bora conferir os outros jogos também do Campeonato Brasileiro Série B, porque o Tigre entra em campo no final de semana. Criciúma e Amazonas, às 8h30 da noite, jogam lá no Heriberto Wilson. A importância aí do Criciúma para avançar ainda mais na competição. Na segunda-feira, dia 16, às 7h da noite, a gente tem Chapecoense e Ferroviária, lá na Arena Condá. O único que joga fora de casa é o Avaí, na terça-feira, dia 17, onde enfrenta o Volta Redonda, às 7h30 da noite. Os catarinenses que vêm aí buscando uma melhor colocação. A gente tem o Avaí e a Chapecoense lá na parte de cima e o Criciúma que tenta justamente sair dessa zona incômoda que é a parte de baixo da tabela, por mais que não esteja mais na zona de rebaixamento. E falando em relação a isso, falando em Avaí, amanhã tem um jogo muito importante na ressacada. Não é do profissional, mas é da equipe sub-20 que vai decidir o título do Campeonato Brasileiro Série B contra o Vitória. É neste sábado, às 13h30 da tarde, na ressacada. E para quem for ao estádio, olha só, a entrada será pelo portão 4, nos setores C, D e E. E mais do que isso, ó, a entradinha na faixa gratuita, de graça, para o pessoal poder acompanhar o Sub-20, que já está classificado para a Série A do ano que vem, mas claro que essa gurizada quer levantar o título e é isso que a gente espera. Isso no final de semana, no sábado, aqui na ressacada. Já pela Série C, a 9ª rodada é completa para os nossos representantes. Bora ver como fica? Olha só, tem Londrina e Figueirense no domingo, dia 15, às 4h30 da tarde, fora de casa. Essa partida. E no domingo, às 4h30, tem Brusque e Tombense, o Brusque jogando em casa no Augusto Bauer, às 4h30 da tarde. Lembrando ao torcedor alvinegro que um super telão vai estar rolando no Scarpelli para acompanhar essa partida. Os portões dos setores B abrem às 2h30 da tarde. Tudo isso em homenagem aos 104 anos do Figueirense, né? Que foi ontem, mas as atividades seguem até domingo. Quem é sócio do Furacão é só colar lá, porque a entrada é no 0800, é gratuita, vai poder entrar lá e acompanhar essa partida. Já quem for com a camisa do Figueirense, paga meia entrada de R$10 para assistir o jogo e torcer, porque é um evento, né? Tem pagodinho lá pra galera que quer se divertir, dá para levar a família toda e ainda, né, fazer essa torcida de longe. Já o Brusque, né, que joga no domingo também, o Bruscão tá lá no G8, bem faceiro, é o terceiro colocado com 14 pontos e o Figueirense está lutando aí degrau por degrau para chegar na zona de classificação. Hoje é o 14º colocado com 9 pontos. Isso a gente está falando, ó, da Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que final de semana tem muito jogo. Tem também Série D. Os catarinenses entram em campo pela Série D do Brasileiro. Todos os jogos no sábado, dia 14,
1 às 4, 2 às 6 horas da tarde. A gente tem Joinville e São Luís na Arena Joinville, o Jack que continua líder do grupo, vem muito bem, mas tem aí o Gaúcho que vem se aproximando da liderança. Marcílio Dias e Brasil de Pelotas, que jogam às 6 horas da tarde. E também São José e Barra, lá no Rio Grande do Sul, no estádio Francisco Noveleto, às 6 horas da tarde. Assim fica a tabela de jogos da Série D, os catarinenses que entram em campo. Vamos dar uma respirada, né? Porque tem muito jogo, é Série A, Série B, Série C, Série D. É os catarinenses que querem buscar uma posição melhor a cada partida. E nessa quinta-feira, gente, teve a abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Série A, que vai dar agora uma pausinha para o Mundial de Clubes, que rola nos Estados Unidos. Então, bora conferir como é que ficam esses jogos, porque depois o Campeonato Brasileiro só volta daqui um mês, exatamente daqui um mês, dia 13 de julho, porque nesse período tem o Mundial de Clubes da FIFA. Mais líder continua o Flamengo com 24 pontos, mas o Cruzeiro, encostando no Flamengo com a mesma pontuação. E no G4 ainda tem Bragantino com 23 pontos e Palmeiras com 22. Isso nessa parte aqui. Já na zona de rebaixamento, a gente tem o Internacional com 11 pontos. O Inter que vinha bem na competição e agora, tá aqui na zona de rebaixamento. 2 gaúchos. O Fortaleza com 10, mais um gaúcho aqui, o Juventude com 8 pontos. E lá embaixo o Sport com apenas 3 pontos na tabela de classificação. Fora de casa, o Santos ganhou do Fortaleza por 3-2 e deixou o Z4. E em Belo Horizonte, o Inter, que perdeu para o Galo e aí entrou na zona de rebaixamento. Lembrando, então, que Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo, os 4 representantes aí de times que estão no Mundial ainda não entraram em campo e tiveram seus jogos adiados justamente por causa do Mundial. E é disso que a gente vai falar agora. Final de semana começa o Mundial de Clubes da FIFA. 32 equipes com 4 brasileiros. O Palmeiras, o Flamengo, Botafogo e Fluminense. E os jogos acontecem em 12 sedes dos Estados Unidos, onde os participantes estão divididos em 8 grupos de 4 equipes cada. Então estão aqui, vocês estão conferindo aí os jogos, principalmente no Mundial de Clubes. No grupo A, o Palmeiras, olha só, gente, vai enfrentar o Porto de Portugal, o Inter Miami dos Estados Unidos e o Al Ahly do Egito. Tá aí, o Palmeiras com um grupo difícil, né? É complicado, mas eu acho que dá para o Palmeiras, viu? Já no grupo B, a gente tem o Botafogo, o Seattle dos Estados Unidos, Atlético de Madrid da Espanha e o Paris Saint-Germain. Para o Botafogo a gente tem que dizer que deu uma complicadinha, né? Vai ter jogos difíceis aí pela frente, lembrando que classificam 2 de cada grupo para a próxima fase. No grupo C, a gente tem Flamengo, o Chelsea, Esperance e também Los Angeles. O Flamengo que teve toda uma repercussão, aí se preparou bastante, os torcedores foram lá para acompanhar também o embarque do Flamengo. E no grupo D, para fechar, o outro representante, Fluminense, com Borussia, Mamelodi e também Ulsan da Coreia. Assim estão os brasileiros para entrar nesse Mundial de Clubes da FIFA. Esses são os grupos. Bora ver qual é o primeiro jogo desses brasileiros? Olha aqui. A gente tem os confrontos para vocês. O Palmeiras joga contra o Porto. Os jogos são no domingo. Palmeiras e Botafogo estreiam no domingo. Palmeiras e Porto, lá em Nova Jersey, às 7 horas da noite. Primeiro adversário do Palmeiras. Depois a gente tem Botafogo e Seattle, lá na cidade de Seattle, no domingo, às 11 horas da noite, no nosso horário, horário de Brasília. Depois tem o Flamengo, que estreia enfrentando o Esperance, lá na Filadélfia, na segunda-feira, às 10 horas da noite. E finalizando, a gente tem Fluminense e Borussia, também em Nova Jersey, na terça-feira, dia 17. É assim que vai ser a estreia dos brasileiros na Copa do Mundo ou no Mundial de Clubes da FIFA. E claro que a gente vai ficar na torcida. Por isso, para o Campeonato Brasileiro
por um mesinho e depois volta tudo ao normal por aqui. Mas pra gente que temos os catarinenses na Série B, Série C e Série D, a gente segue, não para, continua essa competição por aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira a gente volta. Agora, Maria Esther e Fernando Machado seguem na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia.